Boa noite, pessoal da roda, como é que vocês estão? Boa noite, também. E Boa noite, tudo jóia? Tudo super jóia. Acabamos de perder Ítalo. Volte, Ítalo. Volte pra gente. Bom, beleza. Podemos dar seguimento aqui. Eu só vou pedir um pingo de paciência para todos, porque essa tela é nova, é uma configuração nova. Deixa eu só ajeitar um último detalhezinho para ficar todo mundo lindo e maravilhoso. Peraí. Show de bola. É... Ítalo. Ah, bom, ele voltou ali. Fala aí, Ítalo. Opa, tchau. É, E aí, pessoal? Estamos aqui para mais uma roda de leitura. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado, Média. Muito obrigado, Amanda. É, Hoje uma roda menor, porque a da semana que vem vai ser provavelmente uma roda bem grande. Tem muita gente confirmada. Porém, eu acho que essa roda deveria ser maior do que a da semana que vem, porque esse quadrinho é incrível. A história, tudo que representa essa HQ em Cal aqui é muito incrível, que é o que a gente vai conversar hoje. Opa, nosso amigo Ítalo está de volta. Fala aí, Ítalo. alô! Opa! Ah, tá, deu certo. Peço mil perdões. Imagina, sem problema algum. E aí, tudo bem, cara? Tudo certo, tudo certo. Maravilha. O Ítalo, pessoal, foi o vencedor do sorteio da HQ. Foi, né? Foi você mesmo. Fui eu. Ganhei o quadrinho e o livro Olha do, só. do Sapiens. Olha só, é isso aí. Então, estamos começando agora. Para a gente começar, eu gostaria primeiro só de. Massa, Ítalo ligou a can, show de bola. Obrigado, Ítalo. Para começar, eu só gostaria então de agradecer o pessoal aqui que está participando, Ítalo, Média, Amanda, agradecer todo mundo aí que está no chat. Hoje vamos falar desse quadrinho incrível. E para começar, eu vou fazer uma introdução bem rápida sobre ele, para que a galera do chat entenda do que a gente vai falar. E logo depois a gente vai começar a falar sobre a obra em específica. Então, esse quadrinho aqui, o Incal, ele é uma obra do escritor e diretor de cinema Alejandro Jodorowsky e do nosso querido Moebius, Jean-Gérard Moebius, que é um dos maiores ilustradores do mundo, né? Não só dos quadrinhos, mas também do cinema, né? Ele fez vários concept arts de filmes incríveis, como Alien e vários outros. E essa obra aqui ela é uma... Cara, é uma junção de duas mentes insanas, que é a do Jodorowsky e do Moebius, tentando trazer um universo novo de sci-fi que mistura raças muito diferentes, que mistura viagem no tempo, que mistura seres místicos, enfim. É um sci-fi de prato cheio para quem gosta de histórias de aventuras das mais clássicas, tipo um Star Wars, onde tem um personagem ali central, que é o herói da história, e que tem personagens secundários também incríveis. Enfim, é uma obra desses dois gênios que, em algum momento, eu já ouvi até falar que pode se tornar até uma série de TV pelo tamanho que é esse universo que eles criaram. Tão grande que você até fica um pouco perdido às vezes por não entender onde você tá. De tão grande que é. Então, pessoal, para começar, queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Qual foi a experiência que vocês tiveram? Se foi a primeira coisa que vocês leram do Moebius e do Jodorowsky ao mesmo junto? Qual foi a experiência que vocês tiveram lendo o Incal? Alguém quer começar? Senão eu começo. Fica à vontade. Então, ó, foi a segunda coisa que eu li então, do Moebius, né? Por causa que eu tenho o quadrinho do Surfista Prateado Parábola, né? Que eu já tinha lido e me maravilhado pela arte dele. E eu sempre ouvia muito bem sobre o Incal e sempre fiquei querendo muito ler sobre e ver como é que era. Eu achei muito, como você mesmo disse, muito pesado a questão de criação de mundo, tem muita coisa para você absorver e realmente você fica meio perdido em questões da trama e eu tive que até voltar
para ler um pouco, para retornar as coisas, mas eu achei uma leitura muito incrível, que eu não entendi algumas coisas, que algumas coisas são muito viajadas, eu acho, e eu acho que em várias leituras ficariam melhores para entender, mas é um quadrinho extremamente criativo e simplesmente uma obra de arte em questão de arte mesmo, por causa que o desenho do Moebius é uma coisa que você fica olhando por horas, horas e horas e você não se cansa. Total, total. Essa do surfista, eu tenho essa HQ também. É maravilhosa. Bom, eu conheci o Jodorowsky e o Moebius com um documentário que é sobre Duna, né? Que o Jodorowsky ia fazer a direção, fez um projeto cabuloso para poder fazer Duna um filme, né? E aí era uma coisa. Eu não sei se vocês já assistiram o documentário, né? Que é a Duna de Jodorowsky. Aham, sim. E aí é um projeto tão cabuloso, tão maravilhoso, né? Que inspirou, inclusive, muito da arte de ficção científica. E aí, no documentário fala um pouco disso, né? Que o não acontecer a Duna fez com que o Incal meio que rolasse, né? Que ele juntasse todas as ideias que eles tiveram, assim, e juntar o Jodorowsky e o Moebius e fazer essa coisa. Nossa, não tem nem palavras, é muito bom, é muito incrível, é muita coisa, é muita simbologia, é muita viagem. Então, assim, pra mim foi fantástico, uma experiência ótima. Legal. Bom, eu caí 100% de paraquedas ali. Só foi, o próximo livro vai ser em Cal. Beleza, comprei, sabia porra nenhuma. E eu comecei ali e falei, cara, que viagem é essa, mano? Mas achei muito bom. Principalmente o desenho, mesmo a arte achei incrível. Ficava olhando nos quadrinhos, só não parava, eu não ficava olhando mais tempo porque eu precisava continuar na história. Porque eu deixei pra ler mais de última hora. Uhum. Mas assim, muita coisa ele aborda, né? Muito tema interessante, muito tema que você fica, nossa, e que você tem que ir até realmente igual, então foi ler mais uma vez para entender muitas coisas ali, que fica bem divertido. Mas, no geral, eu achei muito massa. Ainda mais eu caí bem de paraquedas, assim, não sabia nem nada nenhum dos dois, eu só fiz. Achei muito massa. O legal do Incal, que na época que eu li, isso tem muito tempo. Eu tenho as primeiras edições em inglês, que elas são uns livrinhos bem pequenininho. Bem fininho, na verdade. E eu lembro que eu peguei pra ler por conta do nome. Quando eu vi Jodorowsky e Moebius, eu falei, oi, eita, como assim? Porque eu tinha acabado, não fazia muito tempo que eu tinha assistido alguns filmes do Jodorowsky. E tem um filme que eu amo dele, chamado El Topo, que, cara, é uma viagem inacreditável. Tipo assim, o Jodorowsky, ele é um dos grandes cineastas do surrealismo, né? Então, é muita loucura, tudo é muita loucura dele. Aí eu falei, bom, esse quadrinho deve ser uma loucura. E realmente, é uma loucura desenfreada. E o que eu achei legal, isso que a Amanda citou do documentário, né, que ele foi cotado ali para ser o diretor do Duna, é que ele falou que o Duna seria um filme de 10 horas de duração e que teria a trilha sonora de Pink Floyd. Então, assim, óbvio que ninguém ia comprar esse barato. Porque é muita loucura envolvida, né? E o que eu acho... Bom, a gente agora entrando sobre o quadrinho mesmo, ele conta a história desse personagem aqui, o John Defoe, que ele é um detetive que eles chamam de classe R, que é o pior dos piores. Ele é tipo um Blade Runner no livro do Blade Runner, que é tipo assim, é o último nível que você tem de policial é ele. Ele é o mais merda de todos. E você já é apresentado dentro de uma ação acontecendo. Ele tá sendo jogado de uma ponte, você não sabe o que tá rolando, e aí você vê que ele cai num monte de não sei o que, blá, 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 e você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí ele acha uma pedrinha. Isso é nas 10 primeiras páginas, eu acho. Que é o Incal, que eles já falam que é o Incal, que é uma pedra brilhante ali naquele momento. E aí, a partir daí, vai desenvolvendo, né, o porquê que ele achou essa pedra, quem é que quer essa pedra e tudo mais. E uma coisa que eu achei muito legal, falando logo no começo, é que o Jodorowsky ele apresenta muito rápido diversas pessoas diferentes, diversas
raças e povos diferentes, porque tinham esqueci o nome agora daqueles papagaios lá, correndo atrás dele, ao mesmo tempo que tinham uns homens de lixo lá correndo atrás dele, e aí a gente vê e conhece o presidente do planeta Terra. É muita informação ao mesmo tempo, e eu acho que o que dá caminho ali no começo da história para você continuar, porque eu acho o começo extremamente difícil, são as artes do Moebius. É você ver toda aquela magia de cores e de elementos. Como é que foi para vocês, então, esse começo da leitura? Conhecendo ali o John Defoe pela primeira vez, e vendo que ali o quadrinho se tratava de um elemento ali logo no começo do livro. Eu acho que eu posso começar falando de novo. Então, no começo, eu achei... o meu problema nem foi no começo, eu acho, nessa questão de entendimento. E eu acho que a questão fica mais confusa um pouquinho depois. Mas o começo eu achei muito interessante o como ele conta por meio do John Defoe toda essa questão que ele me lembrou um pouco o Cavaleiro das Trevas, que você fica sabendo das coisas, da situação do local pelos personagens terciários e pelas coisas que vão passando. Por exemplo, as pessoas falam assim da galáxia dos Bergs, que eles talvez eles vão atacar e tudo mais, e você fica falando, então tá tendo uma rixa lá, fica aparecendo nos telões que eles vão clonar o presidente, você já vê, tipo, nossa, eles têm o mesmo presidente faz séculos, que eles ficam clonando sempre a mesma pessoa, e você vê que a polícia, ele é toda robótica, e você só vai assimilando isso como se tivesse simplesmente, você pulou de paraquedas, que nem o John Defoe caindo no começo do quadrinho, você só vai assimilando isso, e quando termina o primeiro capítulo, você já fala, caramba, eu quero saber mais sobre todo esse mundo, e eu quero simplesmente ver aonde que esse cara vai, porque puta que pariu, ele é um zero à esquerda, e eu quero saber se ele morre, se ele consegue fazer realmente o que o Incal deseja que ele faça. Uhum. Sim, um pouco na linha do que vocês falaram, eu também achei o início, assim, muito, na verdade, cativante, assim, e da leitura inteira, eu acho muito interessante, que eu acho que é uma maestria mesmo de escrita, tudo ter uma consequência, né? Nada nesse quadrinho tá jogado, eu acho que tudo é meio muito amarradinho, sabe? Então, o início ele vai rolando muita coisa, muita informação, e fora isso da arte ser toda, né, muito maravilhosa, é isso, tipo assim, tudo é muito sequencial, né? Não fica uma ponta solta do tipo assim, mas e isso, tipo assim, ele tá sendo perseguido e aí já tá rolando um outro negócio ali, mas os caminhos meio que vão se encontrando. Então o início pra mim ele foi muito, me pegou muito mesmo, assim, no início. Muito bom. Eu só tinha mais um comentário. Do nome, assim, né? Que eu fui assistir umas outras coisas do Jodo também, e olha só, eu super íntimo, né? Chamando ele de Jodo, mas o Jodorowsky. do meu brother, Jodo. Meu grande amigo, que ele, né, ele tem essa pegada da alquimia, ele tem essa pegada do tarô, né? Uhum. E aí, do nome desse personagem ser Defoe, né? Eu não sei se eu tô, talvez, acelerando alguma pauta da nossa roda, assim, de nomes e simbologias. Mas isso, né, dele ser realmente um bobo, igual o Ítalo falou. Ele, tipo, eu acho que eu vi isso aí também. E tem a carta, né, no tarô do bobo mesmo. Uhum. E a jornada, o Incal é a gente acompanhar a jornada de um bobo, né? Muito bom. Sim. Eu acho que eu vi esse negócio da carta Defoe aí. Que tem um pássaro junto, daí é o dipo dele. Nossa, disso eu não sabia, que interessante. E só um comentário, Pra desculpa, mim, Matt. Que não, uma das personalidades do ocultismo mais famosa era um alquimista, mago chamado John Dee. E em vários momentos no quadrinho, pelo menos, eu não vi no português, mas no inglês eles só colocam John Dee e ponto. John Dee, para não falar Defoe, no total. E é um dos maiores alquimistas e bruxos assim da época do começo do ocultismo. Então talvez seja também alguma referência. Pensei nisso agora, eu nem tinha me ligado. Eles colocam mesmo, a tradução manteve.
A Ah, tradução manteve. Eles colocam bastante também na versão em português, JDF, assim. uhum. Uhum. Tanto que eu demorei, às vezes, pra me tocar uma hora. Eu falei, por que JDF aqui? Aí depois eu vi que era, eles estavam chamando de John. Mas enfim, pra mim o começo também foi, igual os outros falaram, muito cativante, como a Amanda falou. Eu falei, nossa, que mundo louco, o que tá acontecendo aqui? Tipo, já começa na loucura, né? Ele caindo. E o que eu sentia é que as coisas avançavam, além de ser sequenciais, assim, as coisas mudavam muito rápido. E não só no começo, o livro inteiro. Eu acho que, tipo, você acha que o problema vai ser tal, mas na metade do livro isso já tá resolvido, e daí, meu Deus, o que vai acontecer agora? Uhum. E por isso que eu acho que você vai puxando e lendo cada vez mais para entender o que tá acontecendo, porque as coisas vão se escalando muito rápido no livro. Sim. Mas no geral foi super cativante para mim o começo, e eu achei muito bem escrito também, igual ele falou, você já via uma parte do presidente, você fala, opa, porra, eles clonam o presidente. Aí você já vê que a polícia ela já é um robô, porque é onde começa ali. E você vai entendendo um pouco mais do mundo, e você vê que ele tem um monte de andar, e daí você já vê que é um poço gigante na Terra, e você Uhum. só vai te instigando cada vez mais. Tem muito dessa parada das castas, né? Você vê que cada vez que eles vão descendo mais, até chegar no núcleo em uma determinada história, é onde você encontra povos ali. Tem até um povo, uma população ali que são os homens de lixo, né? Que são os homens que fedem e tal, e eles moram lá no submundo do submundo. Uma coisa que eu acho muito interessante é a velocidade que as coisas acontecem também, porque a gente tem o começo da história onde todo mundo quer achar o John Defoe, por conta do Incal, que ele tá com essa pedra e todo mundo quer essa pedra e assim, ele tá cagando pra aquilo. Ele falou, porra, eu quero voltar pra beber meu uísque, fumar minha erva e tal, e todo mundo querendo matar ele, aí ele vai, cai, conhece uma das personagens principais, né, que esqueci o nome dela agora, mas é a líder dos... Qual o nome dela? É a Seria- Monk, Peraí que a gente Não é já... a ela tem Anima, é? Não, a Anima é a que Não, aparece depois. Deixa eu ver. ela é a líder Não, é a irmã dela, né? assassinos da Monk, A, a, assassinos A da Monk. Mock. a Mok, Só que né? ela Da tem um outro Mock. nome oficial que eu esqueci. Bárbara? Não, Alguma coisa assim? a Bárbara é a É a reprodutora, proto-rainha. a proto-rainha. Enfim, é aquela personagem que era que é a líder ali do submundo. Sim. Tánata. Isso, é a Tanata. Obrigado, Gabi. Gabi, vem cá, você leu que você não tá aqui? Que porra é essa? Mas que história é essa? Sacanagem. Mas enfim, é a Tánata, obrigado, Gabi, que tá aí no chat. É... e é muito legal porque, assim, ela tava querendo matar ele, o cara que tem cara de cachorro lá queria matar ele, todo mundo queria matar o John Defoe. Ele foi. Aí aparece o Metabarão, que eu indico muito vocês lerem também os Metabarões depois, que é a história seguinte do Incal. Aí aparece o Metabarão pra matar ele, leva ele morto. Acontece 1 milhão de coisas, aí de repente eles falam: opa, tem uma força maior, vamos se unir? Vamos! E do nada eles montam um grupo. Aí você fica, vem cá, mas eles não se odiavam? E parece que tudo nesse universo que eles estão não tem propósito. É do tipo, uma hora eu quero te matar e do outro a gente precisa fazer alguma coisa junto. É tudo muito rápido. E eu até entendo que tenha que ser muito rápido, porque a história é muito grande, é uma história longa até, assim. Se for ver, tem um início e um fim, né, o Incal. Mas essa forma deles apressarem, no final ali, mais pro final, você vê que isso acontece constantemente. Quando eles já estão lutando lá com as bolhas escuras. Os tecnopapas, né? Ovos pretos. Os ovos negros lá, quando eles estão lutando, você vê que a gente precisa resolver uma coisa. Na página do lado passou meses já. Aí você fica, ué, mas já resolvemos aquilo, estamos em outra parada. Então é muito acelerado. Vocês sentiram isso também? Sim. Nossa, Teve totalmente. uma, Totalmente. teve uma parte que eu até achei que
teve uma parte, teve uma parte que eu até achei que ficou muito rápida, foi a questão, bem lá pra frente, depois que eles resolvem a questão dos ovos, quando o John Defoe, ele vai lá abraçar a Anima, né? E tem lá a Uhum. mulher lá do povo. Mano, tipo, o problema que se cria e a resolução, eu acho que, tipo, é em uma página, na página da esquerda, tá lá, o problema na direita já resolveu. Tipo, tem hora que eu É, acho que até, sei lá, podia ter estendido, sei lá, por mais algum tempinho, mesmo que o quadrinho, já que ele é grande, esse formato europeu e tudo mais, dá pra colocar mais quadros, a questão do diálogo desse também tem hora que tem bastante texto, e tem vez que, sei lá, eu achei que podia ter mais uma página, duas, que podia deixar o negócio um pouquinho mais não tão rápido assim na leitura. sim, não, eu concordo com essa parte. Essa principalmente foi uma das que eu não senti. Eles criaram um puta conflito, na minha opinião. Assim, falei, caralho, e agora? De repente, eu virei a página e tava resolvido. É. E não foi só nessa parte, tipo, não necessariamente como algo ruim, só que é uma característica mesmo do quadrinho, como você disse, né? É muito rápido mesmo. Tipo, quando eles estão no núcleo da Terra lá e já tem que subir, tem que encontrar a paz interior, aí já tem um monte de conflito. E daí o cara, tudo bem, já tô resolvido, e daí sobe todo mundo. Eu acho que o que eu senti um pouquinho foi. Eu me senti um pouco o que o John DeFoe sentiu mesmo. Tipo assim, véi, eu só quero acabar com isso e, tipo, ir tomar cerveja, ir arrumar as putas que ele queria arrumar, e, sabe? Tipo assim, que chega um momento que ele já, não quero fazer isso, não quero fazer isso. E aí tem mais um rolê pra resolver, e aí tem mais um outro rolê, e aí, tipo, chega, sabe? Eu acho que no final eu já tava um pouco me empatizando assim com o Defoe mesmo, de, tipo, não, acho que já deu de problemas. Aproveitando essa fala sua, eu acho que das partes mais legais do quadrinho que eu achei e achei engraçado foi quando ele tá lá conversando com a Anima e fala assim, não, vamos fugir, vamos para um lugar, assim, um paraíso, e ela fala, tudo bem, eu vou com você, mas antes você precisa fazer um favor para mim. Aí ele fica a pé da vida, começa a chutar as coisas, fala, não, eu não aguento mais, não, sempre tem mais um negócio, não, puta que pariu. É muito engraçado essa parte. É, total. E não é uma vez que isso acontece. Acontece duas ou três, né? Se for parar pra pensar, Ítalo, isso que você puxou é muito interessante, porque, na verdade, eu tenho a impressão, quando chegou nessa parte, e na minha segunda leitura, na primeira eu não tive essa impressão, de que o Incal fazia isso com o John Defoe toda hora. Quando ele queria desistir, ele falava, não, a gente precisa de você. Na real, às vezes nem precisava. Às vezes nem era tão importante, ou ele colocava, não, você é o escolhido pra alguma coisa e tal. Eu acho que ele sempre forçava a barra pro John Defoe fazer alguma coisa, porque no final você entende que Uhum. na verdade, eu não sei se você entende. Agora eu tô pensando no final, eu já mudei até de opinião sobre o final do quadrinho. Mas pera aí, a gente leva isso um pouco mais pra frente. Eu queria voltar um pouco. Esse quadrinho ele tem muito sobre misticismo. Muito, tudo é muito místico. Tudo tem um motivo místico, tudo tem um motivo, né? Tem muita coisa da cabala para quem já teve qualquer tipo de experiência com estudos cabalísticos. Muita coisa de simbologias. Você vê que tudo tem simbologias envolvidas. Só que o mais engraçado de tudo é como o próprio Jodorowsky quebra tudo relacionado ao místico. Quando o presidente ele se clona no corpo daquele robô gigantesco que sai destruindo tudo, aí esse robô tá indo atrás deles o tempo todo, do grupo que formou lá com o Defoe e a galera. Cada etapa que eles vão passar tem algo místico acontecendo. Por exemplo, aqui são os espelhos da verdade, eu não sei qual é o nome que ele dá. Pra você entrar nesse espelho, vocês têm que estar bem com todos vocês e tal. Aí eles entram nesse nirvana, passam pelo espelho. O robô chega lá e dá um murro no espelho e vai pros cristais. Aí ele chega pro outro, não, aqui a gente precisa se reunir numa roda, fazer tipo uma parada meio que pentagrama assim, e a galera é expurgada pra cima com o teleporte. O cara chega, pega o negócio que tá no chão e se joga pra cima. Ou seja, ele quebra essa parede do misticismo a todo momento, como se fosse uma mistura de algo que realmente parece ser místico
com tudo isso é uma fantasia construída pelo homem também. Eu acho que ele brinca muito com isso, eu acho isso fantástico. Sim, isso daí acho que está implicitamente ligado também no Incal mesmo, né? Esse negócio que é uma tecnologia, mas ela também é algo relacionado ao misticismo, então você realmente fica nessa dúvida. Isso aí é simplesmente uma tecnologia muito avançada que a gente não tem como entender, então parece basicamente uma magia, ou realmente tem alguma coisa a ver com isso? Sim. Nossa, Essa parte eu fiquei mais bugado, principalmente quando o Incal divide o John em 4 coisas, e daí eu falei, nossa, o que são esses 4 negócios? É místico? Eu achei que era só uma parada tecnológica, não é mais. Que bugado. muito, muito foda. Eu não tinha pensado nisso, de ter o misticismo, quebrar o misticismo ao mesmo tempo. Inclusive, eu ainda estava pensando assim, nossa, se, se tudo isso que rolou, se não é, tipo assim, estágios para chegar num, sabe, uma evolução maior, assim, uma coisa, sei lá, eu não sei muito de alquimia, mas tipo, como se fossem ciclos, assim. E aí, não, agora eu não sei mais nada. Agora que, sabe, esse negócio do... muito doido, que é isso, muito doido. É engraçado porque, assim, eu acho que a gente pode avançar pro final e voltar, até porque o final, eu até diria, não sei se seria muito errado pensar assim, mas eu diria que esse é o melhor quadrinho, ou a melhor história que eu já li sobre viagem no tempo. Porque o final parece muito a viagem no tempo de Interestelar. Pra quem assistiu Interestelar, o final é Nossa, basicamente o mesmo final. É a mesma história. agora que você falou, realmente é a mesma coisa. É a mesma É coisa. bem parecido. É chupada a história, basicamente. Parece que. Quem foi o diretor de Interestelar? Foi o Nolan? Não, É, o Christopher, foi o Foi Nolan, o foi o Nolan, Christopher né? Nolan. Parece que o Nolan pegou, leu as 10 últimas páginas de Incal e falou: ótimo, esse vai ser o final de Interestelar. Porque é basicamente o que acontece com o John Defoe. Ele chega Uhum. a entrar ali no. O Incal leva ele até o final, né? Até o final do, do que seria ali o último momento da luta contra as trevas, né? E nesse último momento da luta contra as trevas, ele se encontra falando com uma entidade que fala: agora você vai ter que aprender a viver de novo. É do tipo, como se fosse um budismo que você tem que reencarnar para se tornar melhor a cada vez. E aí ele volta pro começo. Então, parece que o John Defoe tá vivendo um looping eterno ali, assim como em Interestelar, que quando você percebe o ator, o personagem principal, ele tá vivendo várias vidas repetidamente, e o que seriam os seres místicos e espirituais são as versões futuras dele, né? Tentando fazer com que o caminho entre tempo e espaço dele não seja obstruído, sei lá, é muita loucura. O final eu achei muita Uhum. loucura e foi a sensação que eu tive, de que ele lembra muito o que é o Interestelar, que é a ideia de você ter que se desenvolver sempre até que o seu último segundo da sua existência seja um ponto diferente, aí sim você entra no Nirvana, você entra no descanso eterno, sei lá. Não sei se é muita loucura pensar assim também. Eu tive uma interpretação completamente diferente do final. Desculpa, se você quiser falar, pode falar. Ah, beleza. Então, no final, quando ele entra lá e de novo, e ele começa de novo caindo, eu percebendo, olhando assim, eu falei, vixe, ele recomeçou de novo, voltou lá pro começo, né? A mesma história vai ficar num looping. Mas aí eu parei para analisar tanto os personagens, as falas, e não é o mesmo lugar. É um lugar parecido, mas é diferente. Aí o que eu tinha pegado disso daí? É como se fosse que o John Defoe, ele é uma pessoa que é tão que o Incal escolheu por algum motivo que ele vê que ele consegue ser manipulado, alguma coisa assim do gênero, e que ele existe em várias terras, universos, e ele fica usando ele para salvar a humanidade, sabe? Porque quando termina o quadrinho, né, é como se a humanidade foi salva, né? Ela encontrou a paz universal, pelo menos foi o que eu entendi, que eles entram uma utopia, eles derrotam a treva e eles ficam
naquela paz e tudo mais. E o cara, ele fica iluminado, né, a entidade. E aí, e todos conseguindo se elevar, menos ele. Então, eu acho que ele é uma pessoa que, tipo, ele é quebrada, e eu acho que talvez ele sempre vai ser quebrado, e é por isso que ele consegue pegar essa pessoa que nunca vai chegar ao pleno que ele pode chegar, e ele fica repetindo ele todas as vezes e jogando em outros universos para ele ir levar essa humanidade a um lugar melhor. É muito louco essa interpretação, vou dizer. Porque eu não pensei nisso também, eu pensei outra coisa, mais na vibe de looping mesmo. Porque eu li 3 vezes a mesma parte do final para entender o que estava acontecendo. E daí eu interpretei que aquilo era igual, a única coisa que tinha diferente tinha aquele. Do nada tinha umas. Lá embaixo, eu lembro, umas coisas diferentes, assim, que não tinha no começo. Uhum. Mas tinha o cara falando pra velha, pega minha arma aí, vou tentar atirar no cara. Quando ele tá caindo, outro falando, ah lá, faz tempo que não tem um suicídio, que é a mesma forma. Eu interpretei como um looping e eu interpretei que o John DeFu vai viver isso até ele ter que lembrar de aprender. Uma parada assim que o o RH lá falou, bebezão, e eu não entendi. E eu fiquei só curioso para ler o próximo livro, porque eu sei que eu fui ver se tinha mais um, porque eu falei, não, você acaba assim. Sim. Aí, tipo, dessa fala aí sua, tipo, eu até fui aqui checar. Foi nisso daí que eu falei, não, pera, ele não fala, vem buscar meu fuzil, porque já que você chega aqui, você vai também checar a primeira fala. No começo ele fala, vai buscar minha arma, dessa vez eu acerto um. Na última paz eu vira, vai buscar meu fuzil, entendeu? E as outras pessoas, elas têm comentários diferentes, são outras pessoas, o local tá realmente diferente. Então, por você pegando assim um quadrinho, você verificando essas 2 páginas, aí foi daí que eu tirei isso daí, que ele é um outro lugar, mas é o mesmo cara. E só, tipo, e ele resetou a cabeça dele por causa que ele fica falando, não, eu me lembro, como se ele tentasse para pegar aquilo lá, o que ele já sabe, mas só que ele não vai poder reutilizar, por causa que simplesmente ele foi resetado. Eu tive a impressão um pouco do que o Mustafaga falou, assim, e até porque depois eu fui, né, olhar esse negócio do tarô e da carta, assim, e aí, na carta de tarô fala isso, né, tipo assim, Chaos Infinity Possibility, tipo assim, então são infinitas possibilidades, então eu acho, eu concordo com o que o Vitor falou, tipo assim, eu acho que muda, né, um pouco, mas eu acho que o rolê é o mesmo. Ele vai viver a mesma coisa. E porque ele é um bobo, ele nunca vai chegar nesse momento, igual o Mustafa falou, esse momento do Nirvana, esse momento sabe, da clarividência, desse negócio de ficar iluminado mesmo. E eu vi também que na carta né, no tarô, o bobo, tem isso, never enlightened. Então é aquele que nunca alcança mesmo esse negócio do conhecimento, sabe? E é engraçado que agora eu tô pensando outra coisa também. Eu vi um outro filme do Jodorowsky, que é A Montanha Sagrada. Que é um filme também incrível. Muito né? bom, E muito que bom. o filme começa com isso. Tem a carta. Tem uma carta é também uma jornada de um outro bobo, né? Que não consegue também chegar nesse estágio maior. Tanto que no final do filme ele não acompanha o grupo que está realmente se entregando para esse momento mais evoluído, essa evolução espiritual do corpo, despregamento material do corpo, né, enfim. Então, é isso. Eu acho que a jornada dele é se repetir. Eu acho que é até essa coisa que a gente fica falando, né? Tipo assim, quem não conhece sua história está fadado a repeti-la, né? Tipo assim, você vai repetir as mesmas coisas se não melhorar, se não chegar a esse momento de iluminação maior, esclarecimento, talvez. Esse comentário aí seu de quem não conhece a Pop Story está fadado a repetir, combina muito, faz total sentido na questão dele, porque se ele perdeu totalmente as lembranças do que ele já passou, ele vai realmente fazer tudo de novo. Mas é porque assim, dói no meu cérebro ou na alma não saber
o que o Jodorowsky pensa sobre quando ele escreve um negócio desse. Porque se ele me dá isso, essa informação do tipo, igual vocês dois chegaram a conclusões muito boas desse final em específico, sobre ele vai virar um looping e vai se repetir. Só que em algumas histórias, eu não vou saber citar agora, filme, série, mas sempre na nossa cabeça a gente tem alguma história relacionada a isso, de viagens temporais, assim, que a pessoa fica repetindo, até... Ah, tem um filme muito bom disso, como é que é o nome? Caramba, é um dos primeiros filmes do Nolan também, eu acho. É aquele filme que o... Memento? Memento. Nossa, Obrigado. incrível. Exatamente, que Aqui tudo é amnésia no Brasil. amnésia, verdade. Que tudo acontece, aí ele não lembra, aí ele tem que voltar. É sempre uma regressão da regressão. E quando o Jodorowsky lança isso, é meio que ele tá fazendo o leitor de bobo também. Eu acho que ele tá falando assim, olha como que tu é um bobo de ter lido até aqui. Tipo, parabéns, você leu uma história e ela vai se repetir pra sempre e não vai fazer sentido no final das contas. E eu não sinto que é totalmente honesto. Eu acho, de verdade, que o Jodorowsky é um grandíssimo de um filho da puta. Porque... Não, brincadeira, mais ou menos. Mas porque eu acho que ele literalmente ele falou: eu vou criar uma história do caralho, incrível, e no final eu vou falar: nada disso aconteceu. Repete. E aí você fica, tá bom. E agora? O que eu faço com essa informação? Eu me senti enganado. Eu falei, meu Deus, ele me enganou, cara. Ele construiu uma coisa que eu não sei se é verdade. Se eu não sei se ele viveu tudo aquilo. Eu não sei se ele tá dormindo, sabe? Se o Defoe tá dormindo, tá numa viagem dele de erva que eles fumam lá e tal. Eu achei isso muito foda. É um escritor que me deixou tenso no final. Eu falei, cara, não é possível. Porque quando você joga essa ideia de que é um loop, quer dizer, o loop é uma história que nunca acaba. Então a gente viu uma história que nunca acaba, ele resetou a mente dele, e se ele reseta a mente dele, ele não tem condições de lembrar nada. Porra, é muita loucura. Não, Mustafa, eu lembrei aqui o final da Montanha Sagrada é também ele quebrando a quarta parede, tipo, mostrando, né? Tipo assim, isso aqui é tudo. Isso aqui é tudo uma produção cinematográfica, cara, mas sabe, que é também um pouco desse tapa na cara, tipo assim, isso tudo que a gente acabou de mostrar aqui, na verdade, só uma produção, não sei. Não tinha pensado nisso, não. Tipo, uma coisa que quando eu terminei de ler, eu falei, graças a Deus vai ter a roda de leitura, porque eu preciso saber o que as outras pessoas estão pensando sobre o que eles pensaram lendo e tudo mais. Por causa que, tipo, eu falei, tá, será que é isso mesmo que eu tô pensando aqui, a questão do final e tal. E eu acho que essa questão, tipo, eu lembrando aqui em questões da história, faz um pouco de sentido de por que é um looping e por que funciona. Parece que, tipo, realmente é uma jornada que é para ser aquilo todas as vezes. Por exemplo, se não for para ser um looping perfeito, aquele mutante que tá correndo junto com o Incal, ele nunca ia encontrar o John Deere. Ele não ia sair correndo do Quill lá no começo, quando ele tava protegendo a mulher, ele dá um tiro nele na orelha e perfura, ele não ia sair por lá se não fosse um negócio exatamente perfeito. Simplesmente o cara ia morrer por aquilo e o Incal ia ficar lá, perdido naquele tubo de esgoto. Então, acho que, tipo, ele sempre pensou, acho que desde o começo, como que isso ia ser um loop, um negócio que ia sempre voltar. Eu acho que também isso combina com o Difo, e ele mostra isso várias vezes. Quando ele engole o Incal, ele taca o Incal, ele muda a aparência, ele não fica mais medroso, ele fica um personagem totalmente diferente. E aí, tipo, como se ele realmente, se fosse o cara, se ele acendesse. Mas simplesmente o Incal sai dele, ele volta a ser aquele Zé Mané normal. Uhum. E isso é muito interessante, ô Ítalo, que você vê que o desenho do Moebius, ele muda a cada capítulo, né? Tem horas que o Defoe tá
desse jeito aqui da capa do livro, né? Uhum. Meio narigudão, com esse rabo de cavalo, meio loiro, ruivo. E tem outras que ele tá mega esbelto e mega diferente. Tem formas diferentes dele, né? Tem versões diferentes dele. Agora, a gente avançou muito ali pro final do quadrinho. Vamos só retomar um pouco aqui no meio dele, na meiuca, onde a gente é apresentado a toda essa saga, né? De todos os personagens. A gente é apresentado ao que seria o vilão. Olha, os nomes são muito complexos, pra eu lembrar. Uhum. Todos os meta, tecno e whatever coisas, são muitas coisas. Tecnopapas, né? Aí tem o. É o cara do Aí, ovo na nossa, cabeça. O cara do ovo na o cabeça cara. é o vilão, né? Ele é o que carrega ali as trevas com ele, o Incal Negro com ele. E assim, ele é é um ótimo quadrinho de aventura, né? É uma quest de RPG Uhum. mesmo. Juntou ali alguns personagens, um mago, um guerreiro, um tanque, um assassino, e vamos todo mundo pra uma aventura. E é muito bacana como eles desenvolvem, são muitos cenários diferentes, são muitos personagens que estão ali no caminho deles, que são os obstáculos que eles enfrentam ali. Como história, como um todo, o que vocês acharam, assim, nessa parte mais aventura, mais ação do quadrinho mesmo? Olha, eu acho na questão, tipo, de tudo, o Jodorowsky, junto com o Moebius, eu acho que o Moebius ele tem bastante coisa que ele, se não fosse esse artista, não teria dado certo. Acho que principalmente nessa questão de aventura, por causa que ele sabe construir a página de como as coisas estão acontecendo de uma maneira que só um mestre que nem ele consegue. E, nossa, uma das partes favoritas que eu lembro certinho é quando o John Defoe ele vai lá para tentar ser o escolhido para re, repopular a raça lá dos Bergs. Aquilo lá é uma aventura pura e é muito interessante. Eu acho que ele consegue conduzir o jeito que ele apresenta os personagens, as tramas paralelas, e como elas são intrigantes, você fica com vontade, não, o que vai acontecer com esse personagem, como é que eles vão resolver isso, você fica ansioso, e ele conseguiu fazer isso muito bem, essa questão da aventura, junto com a questão filosófica e da ficção científica. Eu achei bem legal também. Em questão de aventura, realmente, essa parte dele ter que ir na Proto-Rainha lá, parece realmente várias mini-aventurazinhas bem diferentes umas das outras, dentro de um livrão só, muito maluco. E que eu acho que. E o desenho realmente influencia muito, porque, por exemplo, essa mudança que você vê no John, principalmente com o Incal, que ele realmente vai ficando mó galãzão, mó picudo assim, você vê que é só pelo desenho, não fala que ele tá tendo muitas mudanças. Você vê a atitude dele muda, o jeito que ele anda, ele fica mais ereto. E daí, de repente, quando o Incal se funde lá, ele fica todo zoado de novo e até fica puto, né? Mas em questão dessas histórias, o livro em si é muito cativante mesmo. E eu acho que justamente por ele ser rápido que ele permite ter essas várias histórias. Por ele avançar muito rápido nas coisas e criar um problema e resolver, criar outro problema, resolver, criar outro problema e resolver. Daí você consegue entrar em várias outras coisas diferentes. Eu concordo muito com o que vocês falaram, faço das minhas palavras a de vocês, assim, concordo completamente, é isso aí. Uma Eu acho coisa... que Ah, não, por favor, por favor. uma coisa que eu acho que seria bom comentar, não sei se você marcou aí, Mustefaga, mas para falar simplesmente só da arte do Moebius. Eu acho que, tipo, uma das coisas mais importantes, tipo, de como que esse quadrinho especificamente, ele mudou bastante a questão de como vários artistas começaram a desenhar. O Moebius, ele virou um artista muito importante para a indústria, e o Moebius e o Incal mostra tudo que o Moebius ele consegue fazer. Tipo, tem a página que eu mais gosto, e até em relação a isso, de como mostra como ele é mestre e tudo mais, uma que eu achei simplesmente incrível, eu fiquei olhando por horas e horas, foi uma que depois que ele enfrenta lá os Tecnopapas, ele sai, é a que ele dá o Incal branco para a Anima, né? Cara, essa página aqui,
ela é simplesmente incrível. O jeito que ele usa a cor e como que ele constrói a cena de uma maneira tão psicodélica, mas você sente como se estivesse sendo transportado e tudo mais. Eu acho que o Incal, ele não teria uns 50% de importância dele se não fosse o Moebius, sabe? Uhum. Cara, eu concordo plenamente. Eu consigo até imaginar qualquer outro artista desenhando e ilustrando e a história sendo muito, 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 muito diferente. Muito pior, na verdade. Uhum. Porque realmente o Moebius ele tem um estilo de. Poucos artistas conseguem captar a loucura do artista, de outro artista, né? É, é muito mais comum, principalmente em quadrinhos, principalmente Marvel, DC, você vê ali uma linha editorial já pronta, aí você pega um ilustrador que já faz os traços, que são os traços que vendem na banca de jornal, tudo mais. E alguns outros artistas, por exemplo, posso citar meu Deus, o Chabotin, No Chaboté. que é incrível, que tem uma ilustração maravilhosa. Eu indico muito essa HQ aqui, ó, A Garagem Hermética do Moebius. Essa HQ é incrível, ela mostra mesmo assim o que faz o Moebius ser o Moebius. Ela é toda em preto e branco e você vê detalhes como se estivesse vendo cores. É bizarro, assim. O cara é incrível. Agora, eu, eu queria puxar uma coisa que eu pensei aqui agora e eu quase caí pra trás. Vê só a loucura da minha teoria que eu tô aqui na cabeça. Sabe a parte quando ele, logo no final, quando o Defoe, ele tá lá no planeta acho que é dos Bergs, e é tudo habitado por clones dele, né? Porque ele que foi o escolhido ali para ter 78 trilhões de versões dele. Aí a gente aqui tava falando sobre ele tá num loop temporal ali, e nesse looping temporal ele tá beleza, ok. No começo, quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz, ele tem que convencer todos daquela cidade a entrar no sono profundo lá pra que dê certo a parada lá do Incal Branco. Tem uma hora, ele chega, ele começa a pregar como se fosse um pregador. Tipo, arrependam-se, não sei o que, dos seus pecados e papapá, ele parece um pregador. Ok. Mandam ele lá pra onde tá nascendo os outros Johns Defoe lá. Quando o último nasce, a primeira coisa que ele faz, quando abre o casco dele, é fazer a mesma pregação. Ele estava fazendo a mesma coisa. Ele começou a fazer a pregação no mesmo momento, da mesma forma que o John Defoe fez anteriormente. Mas ele é só um filho dele, ele é só um dos filhotes dele. E aí eu comecei a pensar se todos esses personagens não são versões dele que já estavam ali preparadas para aquele acontecimento. Cara, é muita loucura. Eu tô. Peraí, que tá difícil de explicar a minha ideia. Mas é como se a própria essência do John Defoe fosse. Estivesse presa nesse loop. Porque o personagem que nasce do ovo, que é ele mesmo ali, ele fala exatamente o que estava acontecendo anteriormente. Ele nasce pregando sobre o acontecimento da noite lá, que todo mundo tem que dormir. Então, como que isso aconteceu? Uai. Quer ver? Ó, deixa eu achar a página aqui. Na minha, eu tô na página 271. O cara sai do ovo e ele sai falando assim, na minha. Ele sai xingando, ele sai sai xingando. da minha frente, lá, meu irmão. Eu quero um whisky, quero uma Ele fala que tá com a garganta puta. seca. Sério? Será, Sério, será que eu me confundi? Eu acho que você confundiu. É que ele tá. Eu acho que o John Defoe ele tá pregando pra todo mundo. Eu acho que você confundiu, já que ele foi lá falar pra todo mundo e é a última pessoa que ele pode falar e que ele tem na mente também na questão de que o Solu ele fala: se você profetiza fazer, todos seguirão. Você só precisa que uma pessoa faça. Ele fala assim: bem, mano, se eu conseguir pelo menos esse, vai dar certo, pelo menos. Aí ele vai nesse cara e não dá certo de novo. No mesmo quadrinho tá o John falando: ô irmão, a treva tá chegando, vem comigo. De repente o cara que nasce novo empurra ele e fala: quero um whisky. Exatamente.
Pô, caiu em terras todas as minhas teorias. Tava mó empolgadão. Mas ó, a teoria que o Ítalo falou desse final, da parte de ser tipo vários universos, multiverso, assim, fiz pensar que o bebezão lá no final, ele vira novo criador. Que o cara de ouro lá, o deus de ouro, o Mark, vira o bebezão, tá pro Incal, o Incal que era filho dele, vira aquele bebê que vai recriar o universo, que ele diz ali. Daí agora Sim. você falando dessa parte de ser diferente, parece que ele recriou tudo levemente diferente, enfiou o John de novo lá mesmo e falou, agora vai, faz tudo de novo até se lembrar. Também pode ser essa questão, né? Que o próprio universo vai ficar resetando até. Talvez o universo ele já resetou todas as vezes, todo mundo conseguiu, mas só que tem simplesmente esse cara que não consegue. Aí ele sempre fica resetando. Talvez pode ser isso também. Caralho, que loucura, cara. Nossa, eu vou ter que ler outra agora. O pior é que eu não procurei nada. Eu não procurei a crítica nem análise de nenhuma outra pessoa, porque eu fiquei com medo de trazer essas ideias pra cá. Eu queria primeiro explorar com vocês aqui algumas loucuras antes de ver opiniões de até pessoas que conseguem ter essa sensibilidade mais rápida desses tipos de leitura e tal. Mas é uma luta. O Sir Patatin falou, galera fritando horrores. Pois é, esse quadrinho fez isso com a gente. Personagens preferidos. Qual é o personagem preferido de vocês? Eu vou falar que o meu é o Dipo de cara. O passarinho. De cara é ele. E eu não sei porquê, mas eu gostei bastante do Metabarão. Sei lá, a calmaria dele, ele ser aquele cara que a gente vai lá e resolve, ele é bom em tudo, mas mesmo assim ele tem aquela questão dentro dele que a Anima não vai voltar para ele nunca, ele criou o filho, que o filho nem é dele. Eu acho uma questão muito interessante, é o personagem que eu acho que eu realmente mais gostei. Difícil essa pergunta. Eu não. Assim, na minha cabeça só passa o de Full mesmo, tá? Aí eu não sei explorar mais porquê, assim, mas da palavra foi o nome dele primeiro, assim, na minha mente. Pra mim foi o Dipo também. Ele é muito engraçado esse pássaro aí. Ele já começou muito bom pra mim, que ele engoliu o bagulho e virou Messias lá, fazendo um milagre pra todo mundo. E daí foi muito bom. Mas o próprio Incal também, que eu considero um personagem, né? É um personagem, né? Eu acho muito massa também essa ideia do Incal, que é algo que é tecnológico, não é místico, e fica falando só nas horas certas, e não, confia no Incal, eu achei isso muito massa. Mas o Dipo não tem como, cara, ele é muito bom. Uhum. Mas assim, vocês não sentem que o Incal, ele... É porque eu não tive essa percepção, mas vocês não sentem que ele, o Incal, é aquele deus de ouro lá, é aquele ser de ouro? Porque assim, o Incal, a todo momento, ele prevê o que vai acontecer. É meio que toda hora, tipo, a gente precisa tomar uma atitude. Não toma essa atitude porque o Incal falou que agora não. Agora não, agora vai. Tipo assim, a situação mais absurda de todas, tipo, galera, o John Defoe vai morrer, ele vai morrer, tira ele de lá. E todo mundo, não, espera, porque o Incal falou que não pode agora. Agora pode. E aí as coisas se resolvem. Eu fiquei com uma sensação de que o Incal fosse a mensagem ali daquele Deus pra fazer o Defoe ir até ele, ter aquela conversa e ele voltar pro loop. Porque ele sabe de tudo, toda hora, tudo que vai acontecer, repete. O Incal sabe antes, sabe? Sim. E é por isso que eu achei muito louco. Inclusive essa parte do Deus de Ouro, ele até fala Incal, meu filho bem amado, não sei o quê. Talvez, falando pra pessoa, pode ser que seja que daí o Incal vira o bebezão e daí cria o universo de novo e pode ser que daí ele vai vir esse Deus de Ouro do universo anterior, assim. Nossa, agora fritou a cabeça aqui, peraí. Peraí, será que o Incal não é uma alusão a Jesus Cristo? Porque por ter o lance lá da pregação, do começo fazer os milagres, que o cara fala, tô enxergando. Aí o soldado chega, dá um tiro no olho dele, ele fala, parei de ver. É muito bom essa parte. Mas que ele chega fazendo a pregação dele toda lá e curando
os feridos, tanto que o John Defoe não consegue chegar nele lá no Dipo, né? Que ele fica meio com muita multidão ali no apartamento dele, porque todo mundo quer o milagre. E aí ele é a luz e ele luta contra as trevas, mas as trevas foi feita dele também. São os dois, o Incal negro e o Incal normal, eles têm a mesma propriedade, parece. E aí luz, trevas, depois o Incal leva o Defoe até Deus, né, com toda aquela aquela caricatura do homem de barba grande, né, como a gente Sim. conhece. Será que também não tem um pouco dessa parte mística do cristianismo também? Não, eu acho Sabe que o que eu com certeza. pensei? Não, pode falar, pode falar. Não, era só isso, velho. Eu acho que com certeza. Então, o que eu peguei do Incal era um pouquinho de que o quadrinho ele leva bastante coisa dessa coisa do preto e do branco, da luz e das trevas, do bem e do mal, e isso é muito alusionário no próprio Incal, né? Uma coisa que eu vi bastante foi a questão de que o Incal branco ele tá mais ligado com a natureza, com o ser humano, com as coisas vivas, enquanto que o negro, estava até lá com os tecnopapas, foi utilizado para criar todos aqueles os ovos negros, ele tem o protetor que é aquele bichão imenso, parece um gafanhoto, Um alguma coisa escorpião, assim, eu acho, né? que e tudo é feito de coisa tecnológica e tudo mais. E então eu acho que é meio que nem Moana, sabe? Que tipo, quando ele era basicamente a dualidade do Deus lá, que ele se perdeu, alguma coisa assim do gênero, que ele criou, que era da entidade lá, e que quando, ainda mais que se repartiu, não era o Incal em si, e aí sim, tinha que se encontrar, eles se unificarem para ele ser devolvido e para então o Deus voltar a ser o que ele era e resetar, talvez, e ele passar a consciência dele pro Incal e aí ele renascer, alguma coisa assim. É. Loucura. Doido, doido demais. Eu senti, talvez faz sentido um pouco disso, né? Porque ele mesmo, na parte do Deus de Ouro lá, fala que as trevas, na verdade, era mesmo a parte dele, que era a parte, acho que da alma humana que se corrompeu, assim, sabe? Que ficou muito grande. Então, meio que né? Tudo é culpa do Incal, no final. Uhum, sim. Bom, para a gente ir caminhando para o final, eu gostaria de saber de vocês agora a parte mais legal do quadrinho. Eu vou começar. A parte mais legal do quadrinho para mim foi na primeira aventura deles contra o presidente. Quando o presidente se clona ali. Uma coisa muito interessante: esse quadrinho tem muita política, eu achei isso muito legal. Tem parlamento e tem. Parece que tem uma hora que tem uma CPI, é muito doido. E no meio daquela confusão ali, deles tentando achar o imperador imperatriz ali, e com aquela revolução acontecendo da galera que veio lá do submundo, subindo lá para as castas para as castas superiores. Aí o presidente vai lá e se clona na máquina mais mortífera do universo, que é aquele robô, né, que vai girando e destruindo tudo, que parece muito um... Porra, qual é o nome daquele robô do Doctor Who? O Dalek. O Dalek, ele parece um Dalek. Eu também, a hora que eu olhei, foi nação Dalek, velho. Parece pra caramba. E aí começa essa aventura dele correndo atrás do pessoal, do grupo dos aventureiros lá. E toda essa saga, eles vão de... É uma aventura incrível. Primeiro é um redemoinho de ácido, que eles caem no esgoto. Do esgoto eles conhecem uns monges que são muito loucos. Esses monges falam que eles têm que se unir. E o cara sai dando porrada em tudo, o presidente. E ele vai... É muito engraçado que ele vai ficando menor a cada passo. Ele começa com um puta robô, depois ele vira um Megazord. Aí, até chegar e virar uma câmera, que o John Defoe vai lá e dá uma porrada nele. Essa parte toda dessa aventura, pra mim, foi a parte mais legal, porque é a parte que tem mais a aventura. Eu gosto muito da parte do sci-fi, eu gosto muito da parte do misticismo, tudo isso é muito interessante, mas essa sequência, principalmente com a ilustração do Moebius, eu acho muito bonita, eu acho muito
você sente que a ação acontece ali. Essa foi a minha parte preferida. Acho que o meu foram esses 2 momentos, assim, que a trupezinha meio que senta e tem que ter uma evolução espiritual, se tá de bem com o outro, assim, para poder ir para um novo estágio, assim. Eu gosto muito dessa pegada, mas assim, espiritual mesmo, de tipo, de tentar despregar de coisas que são muito mundanas, assim. Eu acho que esses 2 momentos, né? Esse antes do presidente, né, ter virado aquele robozão lá e sair destruindo tudo. E no final mesmo, né, quando eles estão lá vencendo as trevas e tá todo mundo meio que, tipo, livre de si, né, assim, para poder vencer uma coisa maior. Pra Olha, mim. não, pode falar, pode Pode falar, falar. pode falar. Vou falar então. Pra mim foi essa parte também, você falou, é mais especificamente a perseguição, agora estão falando no chat, né? A perseguição do presidente aí, a necrossonda dele com a galera, eu realmente fiquei muito tenso, porque parecia toda hora que ele tava chegando muito perto. Ainda mais lá pro final, e daí eles falam, não encosta nos cristais, porque vai todo mundo dormir. E daí tinha que ter o pássaro e falar, mas e se eu encostar só a ponta, nada vai acontecer. E daí todo mundo dorme, daí chega o cara e faz um estrondão, e daí eu fico nervoso que o cara vai pegar eles. E daí ele entra no negócio, mas daí ele vira aquela bolinha, aquela TVzinha, aí eu fiquei mais de boa. E ainda mais por por ser mais do começo isso, e eu não tinha pegado ainda a noção da história, então você fica mais, nossa, o que tá acontecendo? Caralho, a transição é muito rápida para cada coisa, e daí você vai ver o John ficando o Zé Ruela e o Incal transformando ele, de repente ele já tá usando os poderes para animar lá, levitando uma carcaça lá de nave, que é muito louco isso. E daí depois que você já acho que pegou um pouco e vi que as coisas andam rápido e se resolvem rápido, daí eu vou ir mais lendo mesmo. Claro, curioso também, mas essa parte foi a que me deixou mais intrigado, mais tenso. Assim. Uma parte que eu gostei muito foi a parte de, depois disso, que eles vão ver de resolver a questão dos ovos negros, que eles têm que ir lá para aquele parlamento, aí eles descobrem aquela cidade submarina, eles têm que pegar aquelas águas vivas, tem a questão que o cara lá que ajudava eu acho que é Imperatrix, não é? É Imperatrix, né? Que o cara lá que são os dois sexos que ele fica A lá. Imperadora E A Atriz. Imperadora é Atriz. imperador. É. Aí que o cara lá, eles fingem que ela morre, aí coloca lá embaixo da água, aí o cara lá, eles mandam ele, infecta com a treva, tudo mais. Eu achei. Aí vem junto também a questão que ele vai pro planeta e tem que vencer para eles poder ter o Império Berg com eles. Eu achei esse plot muito interessante. E eu queria pontuar um negócio que, quando a gente estava falando do Incal e tudo mais, o próprio quadrinho ele usa outras coisas em questão de dualidade, né? Como o próprio Imperatrix, que é um homem e uma mulher, o Sol Lua, que é a luz e as trevas, e o Jodorowsky e o Moebius, eles usam sempre essa questão, tá sempre lá alguma coisa dessa dualidade do homem, das coisas. E eu acho que não é nem só com esses gêmeos siameses que aparecem o tempo todo, mas também as irmãs, uma é das profundezas, a outra já era boa. Tem o lance do Metabarão e daquele outro personagem que eu esqueci o nome agora, que é muito importante no final. Ele parece um Metabarão, só que ele tem a careca azul. E ele é muito Ah, importante. sim. Kramel, eu não lembro agora o nome dele. É o que vai avisar a Imperatrix de todos os negócios do ovo, mas só que eles dão, tipo, bote nele e jogam no planeta de água, né? Esse É cara a mesmo. Raima Calaca, Mercy, né? Ele parece também ser o Metabarão do outro lado, que é um. Porque até fisicamente, enfim. Pessoal, para finalizarmos agora de vez, eu só gostaria de primeiro agradecer mais uma vez a participação de vocês. Esse tipo de roda de leitura desse quadrinho específico é uma que eu queria que a gente tivesse reunido numa mesa de bar mesmo, literalmente presencial, para poder falar e gritar, de tentar explicar o que tem na nossa cabeça, seria incrível. É um quadrinho que realmente traz esse sentimento.
Já avisar também o pessoal que está aí no chat que amanhã é dia de Prime Day na Amazon e por isso eu vou anunciar a roda de leitura de julho para o final de julho amanhã, porque vai ser bem mais barato para todo mundo comprar livro e quadrinho, quem quiser participar. E eu gostaria de uma mensagenzinha final para de vocês sobre o que vocês leram e também qualquer coisinha que vocês queiram falar. Um de cada vez, por favor. Eu queria falar... Uma coisa que eu queria falar da leitura de Incal também é muito interessante reconhecer coisas que tem no Incal em outros filmes, outras séries. Igual isso dele reproduzir um monte de gente. Me lembrou muito o Rick and Morty. Não sei se vocês assistem, que tem aquele episódio que ele forra de uma terra e aí, tipo, todo... Véi, pra mim foi muito parecido, muita coisa de cyberpunk me lembrou também, muito tipo também, a arte, né? Então, não, é lindo, é fantástica essa leitura. Eu vou escolher. Não, acho que eu posso falar. Bem, eu queria, simplesmente, eu queria recomendar para todo mundo que curte ficção científica para ler o Incal. Simplesmente é um quadrinho incrível e que é um pouco meio insano de eu estar aqui falando sobre esse quadrinho quando eu conheci ele, quando eu acompanhava o Mustefaga, quando ele indicou lá atrás. É um pouco meio insano isso. E simplesmente é um quadrinho incrível e eu estou muito ansioso para ver o que o Pipoca e Nanquim já anunciaram, né, os outros quadrinhos, né? Eu espero que você traga também aqui, você paga a roda de leitura dos outros 2 volumes que eles vão lançar, que é o depois e o Incal final e o depois e o antes de Incal, que simplesmente eu não tô ansiosíssimo para ler e ver o que mais o Jodorowsky, que mesmo sem o Moebius, ele tem para dar desse universo, que eu já estou muito ansioso para entrar de novo. Eu achei. Ó, sou a visão do cara que não sabia nada de nada. Eu entrei e achei muito massa. Uma viagem total, mas uma viagem legal de você ver. Não é só, sabe, aquelas viagens assim, nossa, que o cara tá maluco. Não, você pensa, ele tá maluco, mas é irado. E assim, eu recomendo demais para qualquer um que goste, pelo menos, de um pouco de sci-fi para ver. E isso me deixou também muito instigado para ir ver os filmes que vocês falaram e as outras obras do Jodorowsky e do Moebius também, para dar uma olhada, porque eu fiquei bastante intrigado para ver. Principalmente esses filmes que vocês comentaram aí. E também para o pessoal participar aí da roda. Vamos, tem que ter mais gente. O Gabriel leu e não participou, de vergonha. Não precisa nem estar com a câmera aqui. O Eu Rod nem tô com também. a câmera. O Rod também. O Rod também, só pra Rod lembrar. também, né? E venham participar, gente. É muito divertido aqui. Todo mundo pode expressar sua opinião, não importa se você não entendeu nada ou tá aqui para conversar sobre. Legal, muito obrigado, Mad. Meus queridos, muito obrigado novamente. Amanda, Ítalo, Mad, espero ver vocês nas próximas rodas. É sempre um prazer conversar com vocês. Vou sair de forma abrupta daqui, mas novamente muito obrigado e nos vemos nas próximas rodas. Tchau, tchau.